Olá, gente boa. Eu sou o pastor Roberlan Julião, autor da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, do quarto trimestre de 2018, sob o tema Fruto do Espírito, a verdadeira liberdade. Vamos para a nossa leitura diária, que se encontra em Romanos 12, versículos 16 a 21, que diz assim: Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. E aí, nós observamos aqui o seguinte. Primeiro, é bom lembrar que quando nós recebemos o príncipe da paz, a paz de Deus, que não é como a paz do mundo, ela começa a transformar o nosso coração. Primeiro, porque nós passamos a ter paz com Deus, porque o escrito de dívida que era contra nós já foi cancelado na cruz do Calvário. Então, toda a inimizade que poderia haver entre nós e Deus foi derrubada. Por quê? Porque Jesus satisfez a justiça de Deus quando ele entregou sua própria vida na cruz do Calvário, pagando pelos nossos pecados. Então, nós temos paz com Deus. Tendo paz com Deus, nós também passamos a ter paz de Deus em nós, porque o príncipe da paz passa a viver em nossas vidas. Como disse o apóstolo, não vivo mais eu, mas é Cristo quem vive em mim. A vida que eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então, eu tenho paz com Deus, eu tenho paz de Deus em mim e isso me ajuda a ter paz com o próximo. Até porque não tem como ter paz com os outros se eu estiver perturbado. Se eu estiver perturbado, a tendência é eu perturbar a vida de alguém. Porque não tem como eu levar paz sem ter paz. E aí, aqui a recomendação é que haja unanimidade entre o povo. Um certo homem que não era cristão, seguidor de Jesus Cristo, talvez pudesse até ser cristão na religião, não sei. Mas pelas evidências, tenho minhas dúvidas, talvez seja. Mas ele disse certa vez que toda unanimidade é burra. Entretanto, não é essa a recomendação da palavra. De acordo com a palavra, é preciso que sejamos um. É preciso que tenhamos unanimidade. Não quer dizer uniformidade, não quer dizer que nós sejamos todos robôs do mesmo formato, mas quer dizer que nós conseguimos abrir mão do nosso egoísmo, sentar para dialogar, respeitar as diferenças, em alguns casos dar o braço a torcer, calçar o sapato do outro e nisso entender que o propósito é mais importante do que as diferenças e que o orgulho vale menos do que o resultado. Então, que haja unanimidade entre nós, que nós não fiquemos sempre naquela busca frenética, naquela ambição desesperada, mas que nós possamos estar caminhando com humildade, com simplicidade. Ou seja, vamos pensar naquilo que Jesus disse. Em vez de você querer sentar no primeiro banco e alguém pedir para você ir lá para trás, porque aquele era um lugar reservado, que tal você ficar no último banco e em vez de você caçar a honra, é a honra que caça você por causa do rastro que você deixa com a história que você escreve. Pense nisso. E aí a recomendação é que nós nos acomodemos às coisas humildes, que nós não sejamos sábios em nós mesmos, né? Que nós possamos ter humildade, autocrítica, olhar para nós mesmos e verificar que nós não somos tão bons como às vezes achamos que somos. Até porque quando a gente vive criticando os outros, muitas vezes pode ser porque a gente não está fazendo uma autocrítica. Porque quem olha mais para os seus próprios defeitos e para as suas próprias falhas, não tem muito tempo para ficar caçando defeito nos outros. E aí,
Nós vimos aqui uma recomendação, que nós não tornemos mal por mal a ninguém. Muita gente vai fazer coisa ruim pra gente, mas não é porque um cachorro morde você que você vai morder um cachorro, não é mesmo? Não é porque um escorpião ele machuca você que você vai machucar o escorpião. Nós precisamos dar o melhor de nós, ser a melhor versão de nós mesmos. E aqui está dizendo que é pra gente não tornar mal por mal, procurar as coisas honestas perante todos os homens. Tudo bem. Nem sempre as pessoas vão ver o melhor em nós, mas que nós tentemos cada vez mais ser o melhor e mostrar o melhor de nós. A Bíblia fala que, se for possível, é para a gente ter paz com todos os homens. Claro que nem sempre vai ser possível, porque tem gente que quer guerra, tem gente que quer briga, tem gente que só quer ver o pior em nós, só quer ouvir o pior em nossas palavras, só quer experimentar o pior dos relacionamentos. Mas o que acontece? A recomendação bíblica é que, se for possível, que eu e você façamos a nossa parte para não viver brigando com ninguém. E a recomendação é que, em vez da gente ficar se vingando, que a gente esteja deixando isso na mão de Deus. Até porque a nossa ira não produz a justiça de Deus. Que Deus se ire com quem Ele tiver que se irar, que Ele aplique a justiça com quem Ele tiver que aplicar e que nós estejamos na nossa condição, vivendo a nossa vida, jogando o nosso futebol, fazendo o nosso melhor. E que cheguemos ao ponto de que as pessoas que nos fazem mal, elas se constranjam. Elas se constranjam porque elas sabem que a gente não merecia e porque a gente não ficou naquela picuinha de ficar dando troco. E por que isso? Porque como nós temos Deus e estamos em Deus, Deus está em nós, então a gente não deve se permitir dominar pelo mal, mas que a gente possa vencer o mal fazendo bem. A melhor vingança que um cristão pode fazer contra alguém é perdoar, é cancelar a dívida e, mais ainda, devolver fazendo coisa boa. Alguém está falando mal de você? Fale bem dessa pessoa. Alguém está fazendo algo ruim contra você? Faça coisa boa. Porque eu não sei se dá para você perceber. Se você ficar rancoroso, magoado e vingativo, você não está fazendo nenhum mal a outra pessoa. Você está se destruindo. Você está diminuindo como pessoa. Você está reduzindo sua humanidade. E você está mostrando que o Evangelho ainda não transformou você. E para quem não é cristão, pior ainda, você está fazendo essa pessoa duvidar que o Evangelho é poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Que Deus te abençoe. Paz.